Olá, tudo bom? Eu sou o professor Rodrigo Cavazzini e estou gravando a apresentação do trabalho intitulado Gestão de Riscos de Atividades de Educação Ambiental ao Ar Livre durante a pandemia de Covid-19. Também participaram do desenvolvimento desse estudo a bióloga Alice Pisanianes e o professor e mestre Rafael Falcão Breyer. A educação ambiental ela é desenvolvida de diferentes maneiras, entre as quais podem ser citadas as propostas realizadas em conjunto com atividades ao ar livre, ou simplesmente propostas de educação ambiental ao ar livre. Nesse trabalho, o termo atividades ao ar livre, ele é utilizado para se referir às diferentes atividades físicas, esportivas, recreativas e educacionais realizadas em contato com a natureza, em que podem ser citados a caminhada em trilha ou hiking, o slackline, a escalada, o surf, a canoagem e os jogos e atividades de sensibilização ambiental. Em paralelo à diversão, aventuras e aprendizados, essas atividades de educação ambiental ao ar livre também expõem os participantes a riscos, pois podem incorrer em incidentes, com pequenas escoriações ou queimaduras leves causadas pela exposição solar. E também acidentes, com fraturas e reações alérgicas graves, e quase perdas, que são eventos ou sequências de eventos, os quais poderiam ter gerado incidentes ou acidentes. Essa situação, ela não deve ser negligenciada ou compreendida como impeditiva às atividades educacionais. A exposição a riscos, de fato, ela gera a demanda por processos estruturados de gestão que ultrapassem a intencionalidade de buscar de realizar atividades consideradas seguras. A gestão de riscos, ela integra iniciativas realizadas por instituições de prestígio na área da educação ambiental ao ar livre desde o final do século passado. Contudo, a identificação da Covid-19 no ano passado e a declaração da pandemia, realizadas pela Organização Mundial da Saúde em 11 de março de 2020, exigiram a adequação urgente dos processos de gestão de riscos, em grande parte pela exposição dos participantes a novos e expressivos riscos. Nesse sentido, esse trabalho objetiva relatar a experiência do desenvolvimento de um processo de gestão de riscos para atividades de educação ambiental ao ar livre durante a pandemia de Covid-19. A experiência ocorreu entre março e setembro de 2020, junto ao curso de Educação Física da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. As áreas utilizadas para o desenvolvimento das atividades educacionais, todas foram dentro do município de Porto Alegre, que é a capital do estado do Rio Grande do Sul. Os participantes foram um professor, 82 estudantes e 3 colaboradores voluntários. O docente das disciplinas possui graduação, mestrado e doutorado em Educação Física e especializações em Educação Ambiental. O grupo de estudantes foi composto por graduandos dos cursos de Educação Física, Biologia, Pedagogia, Geografia, Administração de Empresas e Odontologia. Somaram-se ao grupo 2 colaboradoras com graduação em Biologia e um colaborador com graduação e mestrado em Educação Física. Todos eles atuaram de maneira voluntária em atividades presenciais e também remotas. Em razão da pandemia, as atividades de educação ambiental ao ar livre, elas foram realizadas de maneira presencial, remota e híbrida. No início do semestre 1 de 2020, precisamente no mês de março, as atividades ocorreram de forma presencial, em que todos os professores, colaboradores e alunos estavam participando das atividades. Já de abril a junho, tanto as atividades teóricas como práticas, elas foram realizadas de modo individualizado, cada um em seu espaço, em seus lares ou espaços ao ar livre próximos das suas casas. E essas atividades, então, foram partilhadas através de plataformas educacionais digitais. De julho até setembro, a abordagem, então, se tornou híbrida, em que parte dos alunos participou das atividades de maneira presencial e outra parte dos alunos participou de modo remoto.
O processo de gestão de riscos da disciplina, ele possui passos principais e complementares. Os principais são os em destaque na parte central dessa imagem, em que eu poderia destacar, então, em primeiro lugar, a contextualização, que busca informações sobre as atividades, protocolos, leis, também os participantes, alunos, colaboradores e, claro, os espaços utilizados nas práticas, recursos disponíveis e critérios utilizados para a aceitação de riscos. Já o processo avaliativo, ele busca identificar, reconhecer e descrever os riscos. Logo em seguida, a análise, ela busca, então, entender, compreender as consequências e probabilidades desses riscos, e a avaliação busca categorizar esses riscos em níveis. E o tratamento, ele objetiva reduzir as probabilidades e consequências. Além disso, ele também busca aceitar, evitar e transferir os riscos. Enquanto passos complementares, a comunicação busca promover o entendimento do risco entre todos os participantes. O monitoramento e revisão, objetivo contribuir para o aprimoramento dos processos, e o registro e relato buscam documentar os resultados e fornecer informações para a tomada de decisão e melhoria das atividades realizadas. As disciplinas, elas já possuíam processos específicos de gestão de risco para atividades de educação ambiental ao ar livre desde 2011. Em face da pandemia, foi realizada uma revisão aprofundada e aprimorado todo o processo. Nesse sentido, a contextualização, tornou obrigatório que novos procedimentos fossem considerados. Também foram consideradas restrições e, inclusive, proibições de acesso a locais de prática. E também foram consideradas características e possíveis alterações nas condições físicas e psicológicas dos estudantes em face dos desafios do momento. Para a identificação dos riscos, foram utilizadas informações de órgãos de saúde e de instituições de referência na área de educação ambiental. Também foram utilizados dados da abordagem anterior de gestão de riscos e também foram considerados possíveis eventos e cenários durante a prática, o desenvolvimento das atividades educacionais em campo. A análise classificou os riscos de acordo com suas probabilidades e consequências. A avaliação atribuiu níveis aos riscos já levantados, sendo que os riscos foram organizados enquanto contágio pela Covid-19, riscos inerentes às práticas e riscos de adaptações às práticas. Para o tratamento, foram então propostas 3 categorias: novos procedimentos e adaptações, gestão de riscos inerentes e o desenvolvimento de competências. Em relação aos novos procedimentos e adaptações, podemos citar o uso de máscara facial e de modo adequado durante todo o tempo de aula. Também temos a busca pela manutenção da etiqueta respiratória e a realização constante de higienização das mãos durante as aulas. Soma-se a manutenção do distanciamento social mínimo de 2 metros entre todos, professores, estudantes e colaboradores. Também temos a redução de níveis de exposição a risco, em que podemos citar a escolha das atividades práticas de coleta de dados, as quais expõem os alunos a um nível reduzido de riscos, e também uma atenção enquanto à duração das aulas. No nosso caso, o tempo máximo foi de um turno, ou seja, 4 horas. Também buscamos o aprimoramento da comunicação. Isso nas atividades práticas em campo, utilizando rádios e smartphones, e também nas atividades remotas, através da ampla utilização de redes sociais e plataformas online. E, claro, não foi permitida a participação de estudantes tendo confirmação ou sintomas da doença. Em relação aos riscos inerentes, cabe ao professor
ter um domínio de competências de primeiros socorros para atividades ao ar livre. Também temos aqui a escolha adequada de locais para as aulas, época do ano e horário. Também se soma a utilização de vestuário, calçados e equipamentos apropriados a cada atividade prática. Soma-se a verificação da presença de alunos com histórico de crises alérgicas. Também temos a não realização de atividades de campo em caso de condições meteorológicas desafiadoras, às vezes até mesmo impeditivas. E sim, um ponto muito importante que se soma aos demais é a necessidade da realização das atividades práticas conforme o orientado. Enquanto desenvolvimento de competências, são 4 pontos. O primeiro, a utilização de redes sociais e plataformas online para o desenvolvimento de conhecimentos em relação à pandemia, das atividades educacionais e o conteúdo de gestão de riscos. Se soma ao segundo, que é a realização de aulas experienciais, práticas, que focam no desenvolvimento de competências à gestão de riscos. Também temos a busca pelo envolvimento dos alunos nos diferentes momentos, nas diferentes etapas do desenvolvimento, utilização e avaliação do processo de gestão de riscos. Afinal de contas, os alunos são parte essencial para o sucesso. E também a manutenção do desenvolvimento de competências necessárias à prática dessas atividades ao ar livre. Em relação aos passos complementares, a comunicação entre os participantes ocorreu principalmente pela plataforma Moodle da universidade, através de redes sociais, como Instagram e Facebook, além do WhatsApp e do Zoom. Para o registro e relato, foram produzidos relatórios das atividades educacionais e esses materiais foram tratados em reuniões online entre professores, colaboradores voluntários e estudantes. Em relação ao monitoramento e revisão, foram utilizados os relatórios e as informações produzidas nas reuniões e nas aulas online, ao mesmo tempo em que foram acompanhadas as atualizações de órgãos de saúde, da universidade e também as novas orientações produzidas por instituições de referência na área de atividades de educação ambiental ao ar livre. A avaliação da experiência, ela foi elaborada com base em registros, relatos, monitoramento e revisão. Ela sugere o êxito do processo de gestão de riscos devido aos seguintes aspectos. Primeiro, a inexistência de acidentes ou incidentes nos 2 semestres. Segundo, o desenvolvimento de competências de gestão de riscos por parte dos alunos. E terceiro, a ampliação da percepção de relevância e do interesse, tanto pela área da educação ambiental, mas principalmente pelo tema gestão de riscos. E o quarto é a utilização desse processo de gestão de riscos para a criação de soluções de segurança em demais contextos, dentro e fora do universo da nossa universidade. Enquanto considerações, trago algumas em relação às instituições que também estejam ou busquem desenvolver essas atividades educacionais. Tratar os riscos de contágio pela Covid-19, sem deixar de considerar os riscos inerentes e de possíveis adaptações, é um aspecto muito importante. Também, atender a proibições e restrições de acesso, de realização de atividades, são componentes essenciais ao êxito na gestão de riscos. E o planejamento das atividades, ele deve ser aprimorado, devido ao caráter dinâmico da doença e da pandemia. E, claro, alterações de orientações e protocolos de órgãos de saúde. No que se refere a demais professores e população em geral, é muito importante seguir as orientações de órgãos de saúde. Também, a preferência por escolhas com menor exposição a risco, práticas mais simples e com a menor chance de acidentes e incidentes, as quais ocorram em locais próximos. Também, a busca pelo constante aprimoramento e desenvolvimento de competências.
E, claro, a ampliação do uso de apps de comunicação e a consulta de websites de instituições de referência para buscar e trocar informações. Essas são algumas das referências que nós utilizamos no trabalho. E assim, então, eu gostaria de agradecer a atenção de todos pelo tempo dessa apresentação do trabalho. Obrigado